pra tua história, porque eu quero saber sobre a parte da tua fé, né? Como que ficou depois de tudo isso. Mas quero saber da Andréia também, qual que é a tua história antes. Onde você nasceu? O que você queria ser quando crescesse? Eu nasci em Uberlândia também. Berlândia. Uberlândia. Eu sou a sétima filha de um casal que teve todos os outros filhos anterior a mim, então eu falo que eu me criei meio que sem pai e sem mãe, no melhor sentido dessa palavra. Meu pai e minha mãe já estavam exaustos da paternidade e da maternidade. Meu pai um servidor público, policial militar, minha mãe cuidava de toda essa meninada, não conseguia trabalhar. E meu pai nos criou e minha mãe dentro desse contexto, uma condição socioeconômica muito baixa. Você imagina um policial militar em Minas Gerais ganhando muito pouco e tendo 7 filhos para criar. Então nós fomos criados nesse contexto. Os meus irmãos todos mais velhos que eu. Minha mãe engravida depois de uma cirurgia de laqueadura, 10 anos depois ela engravida de mim. Então, quando eu nasci, os meus irmãos já eram todos maiores. Então, além do meu pai e da minha mãe já estarem cansados ou já terem vivenciado muito essa maternidade, essa paternidade, os meus irmãos também já estavam em outra vibe. Então, eu me criei meio que sozinha nesse contexto. Isso foi um problema e, ao mesmo tempo, uma solução, porque fez de mim uma pessoa que viveu muito essa solitude, esse pensamento. E aí, nessa infância, eu vou me definindo, eu vou me encontrando e eu vou me entendendo. A minha formação primeira é filosofia, né? Sou apaixonada por filosofia, sou doutora em filosofia. Eu acho que filosofia, da forma com que a gente ensina, a gente resolve a vida das pessoas. As pessoas, os meus alunos de 20 anos atrás do ensino médio me mandam mensagem, falam: professora, a forma com que a senhora ensinava filosofia demarcou a minha vida. Depois eu até falo do contexto que eu entro para dar aula de filosofia, mas eu me descobri filósofa muito cedo. Quando nós éramos pequenos, meu pai, como policial militar, ele falou para minha mãe, ele falou: Maria, eu tenho dinheiro para comprar o almoço e a janta, café da manhã e café da tarde. Definitivamente meu dinheiro não dá, então esses meninos precisam trabalhar. E eu e os meus irmãos, no bairro Roosevelt, em Uberlândia, começamos a recolher sucata. Então a gente catava lata e vendia no ferro velho para comprar o café da manhã e o café da tarde. Os meus irmãos vendiam as latas que eles catavam e compravam o pão, o leite, o suco, enfim. Eu vendia as poucas latas que eu tinha e comprava CD do Pavarotti. Com 8 anos de idade, minha mãe falava: essa menina é doida, tem que levar essa menina para um psiquiatra, não é normal. Num contexto de pobreza, eu comprar CD do Pavarotti. E aí, com 9 anos, a professora chama minha mãe na escola, porque a professora passa uma prova, né? E aí tem aquele famoso, o texto, ela pôs um texto de Cecília Meirelles, retirou uma frase e colocou na prova. O que Cecília Meirelles quis dizer com esse trecho desse poema? E eu respondi: o que Cecília Meirelles quis dizer eu não sei. Eu posso dizer o que eu entendi do que Cecília Meirelles quis dizer. E aí a professora chama minha mãe nesse contexto e fala: olha o absurdo, olha o que ela respondeu. E aí nesse momento eu me percebo muito dentro desse já contexto de filosofia. Eu falo que um filósofo, ele não se faz na academia, né, amigo? Ele nasce filósofo. Então, e até hoje eu tenho essa perspectiva. Não dá para eu falar o que você quis dizer. É muita arrogância minha dizer o que o Vilela quis dizer com essa frase. O máximo que eu posso dizer é o que eu entendi da frase que o Vilela disse. É colocar responsabilidade sobre o meu entendimento. Então eu me entendo ali já tão nova ainda, mas como pensadora. Então sempre fui muito recolhida, sempre fui muito quieta. As pessoas têm uma perspectiva diferente de mim. As pessoas acham que eu sou muito engraçada, que eu sou muito assim, dada, que eu sou muito... E eu não sou. Eu sou uma pessoa mais... Eu me relaciono bem com quem eu tenho mais intimidade, mas não tendo, eu sou uma pessoa mais calada, mais na minha. E aí eu entro nesse contexto aí de pensamento e presto vestibular para filosofia, entro na filosofia e começo a dar aula de filosofia. E aí eu entro para dar aula de filosofia num contexto, eu já estava casada e já tinha um filho. E eu loucamente procurando para dar aula de filosofia nas escolas de ensino médio da cidade. E aí uma professora de filosofia está grávida e entra de licença, e uma escola me chama. Fala: olha, o que a gente tem para você são 4 meses apenas. Eu falei: eu preciso fazer esses 4 meses virar uma eternidade. Eu preciso ser a melhor professora de filosofia dessa escola. E aí eu realmente me tornei a melhor professora, porque aí eu comecei a trazer para os estudantes do ensino médio uma leitura da filosofia que eles não conheciam. Então eu, por exemplo, cheguei na primeira aula e falei: hoje eu vou ensinar para vocês maêutica socrática.
Vamos começar pela palavra, maiêutica. Maieuta é parteira em grego. Então, quando eu chamo o Sócrates de maieuta, eu estou dizendo que o Sócrates faz as pessoas parir as suas próprias verdades. Eu vou ensinar vocês a fazer as pessoas parir a própria verdade delas. Ali os alunos já começam a me olhar. Eu falo, vocês ficam implicados com o que os pais de vocês falam, não ficam? E aí eles arregalam o olho. Eu vou ensinar vocês a tirar a verdade dentro do pai de vocês. A maiêutica socrática é o seguinte, as pessoas chegavam na praça e diziam, Sócrates, uma pessoa matou a outra, isso é justo? E aí o Sócrates perguntava, para você o que é justiça? E aí ele fazia a própria pessoa parir o conceito de justiça. E no momento que a pessoa paria o conceito de justiça, ele dizia, agora julgue segundo o seu próprio conceito, se isso foi justo ou não. Aí os meninos prestavam atenção, eu falava assim, então isso é maiêutico. Então, por exemplo, seu pai não fala que você é mentiroso, aí quando você tira nota vermelha, enfim, eles diziam, fala, professor. Pois é, você vai perguntar pro seu pai, pai, o que é verdade? Porque às vezes a minha avó liga e você manda dizer que você não está. Então defina para mim o que é verdade. Aí eles ficavam loucos. Aí um dia uma aluna chegou na aula. Professora, eu lembrei da senhora ontem no supermercado. Falei, por quê? Professora, ferrei com a minha mãe. Falei, o que aconteceu? Ué, professora, minha mãe sempre me humilhou. Eu tenho uma cena na minha cabeça. Uma vez eu peguei um lápis de cor da minha colega, minha mãe fez eu devolver, me humilhou, falou que eu não podia fazer aquilo, fez eu ir na casa da menina. Ontem nós no supermercado, minha mãe passa numa banca, tira uma uva e põe na boca. Professora, lembrei da senhora, fiz uma pose de intelectual e falei assim, mãe, defina-me roubo. Aí a minha mãe disse, roubar é a apropriação indevida. Eu falei, o que a senhora fez agora? A senhora que vai me falar o que a senhora fez. Professora, minha mãe ficou com carão. Então eles amavam. E aí eu ensinava Sócrates, eu ensinava Sartre. E eu fui trazendo, sabe aquela história de mais Platão, menos Prozac, do Lu Marinoff? Não. Tem mais um livro, Platão, menos Prozac, muito mais bom esse Platão, título. menos Prozac. É um livro do Lu Marinoff, onde ele ensina as pessoas a terem saúde mental. E aí ele faz uma analogia a um ansiolítico, que a filosofia pode entrar na nossa vida como um ansiolítico. Então eu dava aula e aí eu criei esse estilo, e nas palestras eu faço isso, e na neurociência eu faço isso, e nos podcasts eu faço isso, de trazer conceitos muito densos, mas de uma forma muito fácil, muito prática. Então as pessoas que me ouvem, elas saem realmente com muito entendimento daquilo que eu estou falando. Então nós vamos discutir aqui neurociência e hemisférios do cérebro, você vai entender isso muito facilmente, e você vai entender como é que funciona o funcionamento cerebral do seu filho. E você não vai esquecer, porque eu vou te dar exemplos tão práticos e tão metafóricos e tão tranquilos de você entender, que uma aula de neurociências de Harvard vai se tornar carne na sua carne. Eu acho muito interessante quando no Evangelho, o evangelista fala que o verbo se fez carne, né? O logos se fez carne, a razão se fez carne. A gente pode fazer isso no nosso dia a dia, a gente pode fazer com que o conceito se encarne em nós, se torne carne. Então eu falo que essa é a minha motivação de vida. Eu tenho uma motivação que é estudar e distribuir. Eu amo adquirir conhecimento e eu amo distribuir conhecimento da forma mais fácil, mais simples, mais palatável e mais prática possível. Atualmente um vídeo acabou disseminando muito e os haters acabaram tentando, né, falar um monte de coisa a meu respeito pela minha formação em psicanálise, porque eu dizia o seguinte, é inadmissível um paciente estar em psicanálise, em psicologia ou numa terapia e 2 anos depois não obter resultado. Esse vídeo ele é tirado de contexto, esse corte, mas enfim, essa não é a preocupação. A grande questão é que tudo aquilo que a gente aprende, se não se torna prático, não serve para nada. Então, se eu fico 2 anos numa terapia e eu não tenho resultados, esse tempo eu preciso rever o que está acontecendo. Então toda a minha motivação de vida é fazer com que aquilo que é teoria se torne prático e te ajude de alguma forma. Então quando o Lu Marinoff fala menos Platão, mais Platão, menos Prozac, se eu consigo te ensinar um conceito de filosofia e você consegue sair de uma crise de ansiedade com ele, eu já cumpri minha missão de vida. E é possível. A filosofia, a psicanálise, a teologia, ela vai te trazer conceitos que vão te tirar de crises existenciais, fisiológicas,
psicológicas, mentais. Então essa é a minha missão de vida, é fazer com que as pessoas possam, através do conhecimento, se tornarem livres. Eu gosto muito quando Jesus diz que a verdade liberta, e ela liberta mesmo. Nós somos reféns de tudo aquilo que nós desconhecemos. Você é escravo de tudo aquilo que você desconhece. Por que que em algum momento da história a medicina tinha um contexto de a grande ciência, e não desmerecendo os médicos nem a medicina? Mas porque quando a gente sentava diante de um médico, o que ele falava eu desconhecia. E aí eu sou refém daquilo e cabe a mim apenas obedecer. No momento em que eu sei, eu discuto. Eu já não me torno mais alguém que só abre a boca e recebe. Eu me torno alguém que entra numa dialética, duolécticos, duas regras, duas leis e uma terceira, um terceiro resultado que nós dois construímos juntos. Então eu acho que essa é a grande história da minha vida, é fazer com que teoria te liberte a quem está nos ouvindo. Se isso acontecer, eu acho que nós prestamos um serviço fantástico para todas as pessoas. Nós entramos na vida das pessoas e geramos uma transformação, e eu acho que é para isso que a gente está aqui. Ô, padre, e onde tem essa conexão entre fé e filosofia? Elas elas se completam? Elas se completam. Papa João Paulo II dizia, né? A fé e a razão são duas asas que nos elevam para o céu. E a razão não pode nublar um pouco a nossa fé. Não, e a fé também não pode nublar a razão, porque senão a gente se torna alienado. É normal a gente perguntar para Deus, ter dúvidas e duvidar às vezes. Muito normal perguntar. Inclusive é normal não ter resposta. É? Claro. Porque André tocou num ponto que eu acho assim nevrálgico de tudo isso. Quando o evangelista coloca na boca de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará, o mesmo evangelista, quase no final dos seus escritos, ele vai colocar na boca de Pôncio Pilatos, o que é a verdade? Qual a verdade que vai te libertar? Porque nós estamos falando da verdade enquanto uma essência, ou nós estamos falando da verdade enquanto escolhas? Porque a sua verdade é diferente da minha. Uhum. O que eu acredito é fruto daquilo que eu construí a partir do universo que eu dei conta de conceber. A sua verdade é fruto do que você concebe. Então, qual verdade nos libertará, Vilela? Então, aqui é preciso ter muita razão. Porque pela fé a gente pode cair na ignorância. E a gente vê muito isso no Brasil hoje. Religiosos extremistas que querem viver pela fé na ignorância justamente por não aceitarem a razão, achando que Deus é algo lúdico, né? Onde você faz movimentos, onde você faz misturas e uma série de danças, vou dizer assim, né? Dentro de um termo mais analítico, para poder acessar o sagrado, mas ao mesmo tempo com a ideia de que esse Deus é um Deus que está sempre nos vigiando, é um Deus que está sempre observando-nos, né? E nós temos que ter um pouco de lógica em tudo isso, até para entender que esse Deus ele é tão misericordioso que ele se desdobra na figura do Filho. O Filho se manifesta a nós na nossa carne, porque antes ele era o Verbo, ele era a Sofia de Deus, né? Sofia do grego é a sabedoria, traduzido por verbum no latim. Então, logos do grego também, né? A razão, o motivo de Deus. Então, o motivo de Deus é o Filho. Esse Filho se faz carne, morre por nós, por amor a nós. Mas se você não começar a fazer isso ou aquilo, esse Deus que por amor morreu por você vai te mandar para o inferno. Então, se a gente não colocar um pouco de razão nas coisas, nós vamos idiotizando a fé. Então nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Sem a razão, a fé se torna mero, como que se chama? Amuleto? Talvez Mito. amuleto, um mito. Voltamos para a ideia dos mitos. Né? Como as comunidades antigas não tinham como explicar a razão, então criavam-se mitos para poder justificar aquilo que conscientemente eles não davam conta de conceber. E parece que nós estamos no século XXI sofrendo um retrocesso dentro das religiões. Que as mentalidades estão voltando para essa ideia de um Deus carrasco, de um Deus punitivo, de um Deus que precisa da sua promessa,
que precisa das escadarias, subidas de joelhos. Aqui eu me lembro do Gessé quando ele cantou Paraíso das Hienas, conhece? Não. Quando ele fala: abençoai as hienas, principalmente as da Silva, bicampeãs mundiais, pois desse lado do morro o jogo é tão duro, meu pai, que só ter piedade de nós não vale a pena. Novena não paga ao homem da venda, não adianta nada, não enche barriga, subir de joelhos as escadarias. De que adianta seu joelho esfolado pagando promessas se você não consegue erguer a mão para quem tá caindo do seu lado? É uma fé inútil. Ah, mas eu rezo, eu faço novena, eu uso isso, eu ponho véu na cabeça, eu faço e aconteço e tá. Mas e o outro? Porque você não respeita ninguém. Porque se a gente pega o teu perfil, você inclusive que é hater, né? Eu sou muito criticado, porque é um padre muito modernista, é um padre que fala o que vem na cabeça. De fato, eu fui educado assim. Eu tive um pai e uma mãe extremamente liberais no sentido do raciocínio, graças a Deus. Então, na minha casa, as coisas sempre foram ditas. E a opinião dentro da minha casa sempre foi muito respeitada, como um processo de criação e formação de cada indivíduo. A Andréia falando, meu pai e minha mãe demoraram, teve um hiato entre o último filho e eu, né? Então, meus pais me criaram dessa forma. E pode parecer sofrível, mas nós já falamos sobre isso e sabemos que não é. Por quê? A Andréia, nesse ato, ela foi criada desenvolvida pelos pais. Porque desenvolver, Vilela, é permitir que o outro vá e que ele seja o que ele quiser ser. É literalmente desenvolver, né? Algo está envolvido e você vai desenvolvendo. Né? A ressurreição de Lázaro, Jesus vai deixar isso muito claro. Quando Lázaro levanta depois de 4 dias morto, 4 dias depois de morto, e esse número é um símbolo, na verdade, nós não sabemos quantos dias estava Lázaro no sepulcro, porque o evangelista João coloca a ressurreição de Lázaro como um símbolo da vida nova, porque para Deus ressuscitar a matéria não é nada. Vamos falar do espírito, que é o que não pode ser perdido. E para a comunidade judaica existia uma vertente mística do judaísmo que acreditava que os corpos poderiam se reanimar em até 4 dias. Então, até o 3º dia era possível ao judeu que o morto voltasse à vida. Então, por isso que o evangelista falou que no 4º dia, não foi no 3º, porque no 3º dia ele poderia ressuscitar mesmo. Mas já era no 4º dia, inclusive já fedia. E Jesus fala, Lázaro, vem para fora, tira ele do túmulo. E ele estava atado. Por que ele estava atado? Porque Lázaro não é nome, Lázaro é adjetivo. Ah, é? Nós não sabemos o nome desse amigo íntimo de Jesus. Lázaro vem do hebraico e é traduzido no português, mas significa leproso. Por isso, no latim, o lazarento é o leproso. É o cheio de feridas. É o cheio de marcas. Entendi. Então ele estava atado por quê? Porque ele era leproso, então ele estava todo enfaixado por conta das feridas. E Jesus fala, traz ele para fora e desatai-o. Ou seja, desenvolva Lázaro. Deixa ele ser o que ele quiser. Porque a vida toda ele foi tolhido pela sociedade por viver à margem. Porque ele não servia por ter uma doença que era considerada impureza sagrada, ele não servia para o povo da época. E eu percebo hoje em algumas nuances religiosas que nós estamos voltando para esse período de termos vários Lázaros sendo jogados à periferia, à margem da sociedade existencial, em virtude dos novos fariseus e dos novos doutores da lei que estão sendo criados nas religiões. Então, isso me preocupa. E a religião, ela só é boa quando ela te desenvolve e não te envolve. Ela aliena. Desenvolver, você tem um filho. O seu papel como pai é desenvolvê-lo a cada dia. E não amarrá-lo. A cada minuto que você percebe que ele já é apto para certa atividade, você precisa deixá-lo
fazer tal atividade, porque ele já está apto. Então, nós, como pais, vamos desenvolvendo os filhos até o momento em que eles não estão mais envolvidos e não precisam mais de nós. A religião, ela só é boa quando ela te desenvolve e não quando ela te envolve. Essa semana eu vi uma foto, e guardada todas as dimensões de crítica, do incêndio que está acontecendo em Los Angeles. Sim. E de uma casa com tudo queimado ao redor e uma narrativa que eu não sei se é real, mas enfim. Não é real, já vou avisar que não é. É uma fake E dizendo news. assim, esta casa era de um católico, ele ungiu essa casa e por isso tudo ao redor pegou fogo e ela não pegou fogo. Gente, aí eu estou falando de um Deus que é um problema nesse Seletivo, é um Deus problemático. Misericórdia. Prozac. Porque se essa casa só não se queimou, porque tudo ao redor se queimou, porque aquela família é católica, nós estamos falando de um Deus que escolhe, no meio de 7 milhões de religião, o mundo hoje tem em torno de 7 milhões de religiões, existe um Deus que escolhe uma específica para dizer que é a correta e que aquela casa não se queimou por aquela prática religiosa. No momento em que eu vejo um grupo com essa crença e com esse discurso, esse é um discurso de pessoas que estão concorrendo para envolver-se e não para desenvolver-se. Quando a religião se presta ao serviço de envolver e não desenvolver, ela presta um desserviço. Sim, porque ela vai se tornando aquilo que Marx combateu muito, né, quando ele vai escrever a respeito do comunismo, que ele fala, a religião se tornou o ópio. Ou seja, ela está entorpecendo as pessoas. Anestesia. As pessoas estão parando de raciocinar por conta da religião. E nós estamos falando de um período, nós estamos falando de Marx. Não sou marxista, não gosto da cultura marxista, mas esse pensamento é uma lógica que precisa vir à tona em pleno século XXI para ver se as pessoas voltam para o corpo. Porque está acontecendo uma desventura em série, definitivamente, né? As pessoas estão trazendo o sagrado para um discurso. A própria política virou questão religiosa no país, né? E eu costumo dizer, o Brasil parece que ele tem esses sintomas de um lugar adoecido, né? Eu costumo dizer isso sempre nas palestras. E eu falo, o maior sintoma de que nós somos um país adoecido é nós olharmos que a cada esquina nós temos uma farmácia de um lado e uma igreja do outro. Verdade. Então nós somos um país saudável? Espiritual. Não somos, espiritualmente e fisicamente. Porque ou se tem uma farmácia ou se tem uma igreja. Só de denominações cristãs não católicas no país, nós temos 50 mil denominações cristãs não católicas. Então, que sociedade é essa que está tão enferma na alma e tão enferma no corpo que a gente precisa ter uma igreja e uma farmácia a cada esquina? Então, se a gente não tiver a razão para iluminar tudo isso, Vilela, a gente vai enlouquecer. E quando Marx fala que a religião é o ópio do povo, essa frase é muito boa, porque olha o risco disso. Você, sob efeito de ópio ou de anestésico, eu faço com você o que eu quero. Eu te corto, eu te roubo, eu abuso de você. Se você Vilela, anestesiado, imagina, eu te anestesio. Eu faço com você o que você quiser. Você está absolutamente vulnerável a mim. Então, quando o Marx traz essa frase, ela abre um leque de discussão muito poderoso. Quando a religião se torna o ópio do povo, eu estou dizendo que eu entro num campo de crença e de teoria que, a partir dali, eu passo a me tornar absolutamente vulnerável a uma instituição, a um líder daí pra frente. E a religião, ela tem tantas perspectivas. Eu falo que a religião, amigo, é o único campo da sociedade onde o preconceito é permitido. Você já parou pra pensar nisso? Permitido e validado. É o único. Dentro da religião. Em todos os outros campos da sociedade, na política, na medicina, na psicologia, qualquer tipo de preconceito é visto como um crime, inclusive. Claro. A religião é o único campo da sociedade que legitima o preconceito. E onde o preconceito é permitido, disseminado. E aí, quando eu falo de religião, estou falando de todas, não estou falando de nenhuma específica. É de tudo. Inclusive religiões que têm preconceito com religiões. Que tem muito. Então, assim, isso tudo gera aí uma discussão da necessidade da fé e da razão serem as duas asas que vão nos deixar alinhados para que a gente possa se desenvolver nessa caminhada aí da vida. Mas qual a diferença da pessoa ser preconceituosa e da pessoa crer que o que ela acredita é o caminho e que os outros creem não é o caminho? Qual é essa diferença? O preconceito, ele nasce
a partir de narrativas criadas pelo grupo social. A fé é uma intuição coletiva. Então, as narrativas sociais geram preconceito. Narrativas, histórias. Por exemplo. Aquilo que nós, enquanto grupo, acreditamos ser um interessante para nós. Não é uma verdade universal. É uma verdade para grupos. Verdades que são defendidas para grupos. Já a fé, ela é universal. Até aquele que não crê, o ato de não crer já é uma fé. Eu não tô falando nem da fé, tô falando de dogma mesmo. Tô falando de cada religião tem um jeito de ver o mundo e uns se baseiam na Bíblia. Na Bíblia diz tal coisa, no Isso. Corão diz tal coisa, e aí vai. Uma coisa é a proibição a partir da fé. Porque se eu escolho, isso eu falo sempre, religião, por mais que se tenha essas loucuras inseridas nas religiões atuais, religião não pode ser vista como uma banca de feira por onde você passa e escolhe apenas o que você quer e o que te agrada. Ou você pega tudo que está na banca ou você não pega nada. Porque ser religioso é aceitar a banca com as frutas boas e as frutas podres. Eu digo isso sempre quando um rapaz me procura. Padre, eu queria muito entrar para o seminário. E eu sempre pergunto, o que te motiva a entrar para o seminário? Ah, porque eu sou apaixonado pela igreja, eu sou apaixonado pela liturgia, eu sou apaixonado pelas vestes. Eu falo, isso tudo é o vestido da noiva. Eu quero saber que a hora que a noiva tirar o vestido e te mostrar as lepras dela, se você vai querer beijá-la. Porque a igreja é uma noiva que possui lepras. É uma noiva santificada pelo Espírito Santo. Mas por ser guiada por homens, conduzida por homens, ela está cheia de feridas. Então, amar e querer ser padre pela beleza do vestido da noiva, isso acaba na noite de núpcias. Então, você tem que estar disposto a beijar as feridas da igreja. Porque são muitas. Então, eu penso que a fé, ela passa por essa ideia. Eu pego a banca inteira. Eu não seleciono só o que é bonito, só o que é bom. Eu pego também o que é ruim, o que está apodrecido, e ali eu tiro e dou o meu melhor. Aí sim eu estou dentro de uma doutrina. Aí eu sigo dogmas, eu sigo verdades, porque eu faço a escolha pelo todo. Que é diferente do preconceito. O preconceito não passa pela caixa da religião. O preconceito passa pela mesa da sua casa no domingo, onde o seu tio, que gosta de fazer piadinha, começa já na infância a destruir perspectivas dos seus sobrinhos, dos seus filhos, onde o avô, o pai e a mãe têm um discurso que foge completamente, inclusive saíram da missa, comungaram, rezaram a manhã inteira, mas chega na mesa do almoço e nasce o preconceito. Saíram do dogma, da doutrina, da piedade e entrar na mesa, que deveria ser a extensão do altar da igreja, para viver de preconceitos, para viver de acusações, para viver de apontar dedos. O preconceito fere a ética, né? Mais do que a moral. O preconceito fere a ética porque a ética se trata do contrato de humanidade como um todo. O que um chinês tem direito como ser humano lá na China, você aqui em São Paulo tem os mesmos direitos como ser humano, pensando em humanidade como um todo. Isso, numa explicação bem simplista, é ética. O preconceito fere a ética, porque ele não te olha nem como crença, nem como religião, nem como teoria de vida, mas ele te fere como ser humano, naquilo que você tem de mais precioso, que é a sua essência e a sua singularidade. Ele vai macular a sua singularidade como ser humano. Todos nós temos direito de ter crenças diferentes. Você tem as suas, eu tenho as minhas. E cada um tem que respeitar o que o outro acredita e não impor o que o outro acredita. Claro. Eu não posso te impor a minha fé. Quem sou eu para dizer que a minha é a correta? A minha é a que me faz bem. A sua é a que te faz bem. E nós vamos conviver muito bem na mesma mesa e vamos rir e vamos chorar juntos e vamos nos auxiliar e tá tudo certo. A crença, o costume de cada religião, de cada perspectiva religiosa, tá tudo certo. O preconceito nasce quando eu retiro isso tudo e sobra o Vilela como ser humano. E eu não respeito aquilo que você tem de mais lindo, que é a sua individualidade e a sua singularidade. E o seu desenvolvimento. Entendi. O preconceito é quando eu quero que você esteja dentro daquilo que eu te envolvo. A gente teve uma notícia, agora vê se acha pra gente aí, que o Papa ele aprovou
ordenação de padres gays, é isso? Qual que é a notícia? E teve o maior reboliço aí, um monte de gente comentando, vê se essa Justamente, notícia pra gente. o Papa Francisco ele tem trazido à tona várias discussões que há séculos têm sido faladas na igreja. E o Papa Francisco traz isso à luz com muita naturalidade, até pelo jeito dele latino de ser, né? Ele coloca tudo na Caliente. mesa, né? Aquela coisa, vamos colocar isso aqui na mesa, vamos falar sobre isso, né? E chama a imprensa. Então veio um documento agora que é fruto de anos de reflexão, que homens com tendências homossexuais podem ser ordenados padres. Até então, a última orientação que existia na igreja, depois de tantas, era do Papa João Paulo II proibindo definitivamente que qualquer candidato ao seminário que tivesse inclinações homoafetivas ou homossexuais não fosse aceito nos seminários. O último documento foi do Papa João Paulo II, se eu não estiver enganado, no ano de 2002. Agora o Papa Francisco trouxe à tona uma discussão muito antiga, anterior a esse documento do João Paulo II, que já é uma resposta a essa discussão. O Papa Francisco disse: homens com tendências homoafetivas ou homossexuais podem ser ordenados padres. Porém, nós temos que lembrar que a homossexualidade na igreja, ela não pode ser vivenciada. Portanto, ele pode ser ordenado desde que ele viva a castidade e o celibato. Olha lá. Isso é a obrigação. Isso. Então, desde que você se comprometa com o celibato e com a castidade, você pode ser ordenado padre. Porque aqui nós não estamos falando da inclinação sexual, se você é hétero ou se você é gay. Nós estamos falando do quanto você está disposto a viver a sua castidade e o seu celibato. Porque a discussão não pode girar em torno do gênero. Não tem que girar em torno daquilo que eu tenho atração. Porque a igreja ela é celibatária para os seus membros. É uma igreja casta. Então aqui não me interessa se você gosta de homem ou de mulher. Aqui interessa se você está disposto a ser celibatário e casto. Então o mérito da igreja não é discutir se os gays podem ser padres, se os héteros podem ser padres. Porque não entra na discussão se o hétero pode ser padre. Porque existem muitos gays dentro da igreja que são ordenados e que vivem uma vida de santidade, castidade, celibatário. E existem muitos héteros que possuem até filhos dentro das paróquias. O quê? Então do que nós estamos tratando? É uma questão moral. Então a discussão não tem que girar em torno se o padre gosta de homem ou de mulher. A discussão da igreja ela precisa de ter uma racionalidade de tratar se este indivíduo, gostando de homem ou de mulher, será celibatário e casto. Na verdade, quando o Papa Francisco faz isso, ele traz uma discussão muito redundante E muito ampla até irônica. Porque, na verdade, ele está dizendo assim, não interessa se é heterossexual ou homossexual, o que interessa é a vivência do celibato, é sobre isso que a igreja a santidade está do disposta celibato, do ministério. a discutir, é sobre isso que a igreja tem que cuidar. Não é sobre se a pessoa se interessa ou o desejo dela está orientado para homens ou para mulheres. Então, no fundo, é uma discussão ampla, é uma discussão rica, mas ele traz um tom de redundância e de ironia. E ao mesmo dizendo tempo, assim, tirem o foco disso, porque esse não é o parem foco. de olhar para isso, porque a igreja não é isso. Até porque se a gente for olhar para isso, a gente vai ter que fechar muita paróquia. Como diria Bento, voltaremos a ser 12. Então, assim, nós temos que olhar pelo propósito da igreja. Os ministros da igreja querem viver o celibato e a castidade? Querem viver de acordo com aquilo que é prometido pela igreja? Se estiverem dispostos e conseguirem vencer essa inclinação, tá tudo certo. Agora, a gente não tem que olhar e dizer, porque tem inclinação gay, não pode. Peraí, vamos olhar para os héteros também. Não vamos olhar só para os gays. Porque às vezes o gay tá vivendo o celibato e o hétero não está. Então o problema é a questão moral, não é a questão de gênero e de sexualidade. Então as pessoas começam a demonizar demais, porque agora o Papa permitiu gay ser padre.
Peraí, a igreja tem 2000 anos, você tá fingindo que tá descobrindo isso hoje? Agora vai ser cor-de-rosa. Isso, agora vai todo E aí mundo a usar discussão lantejola. ela é muito irônica, porque realmente, se você for olhar para a homossexualidade no meio sacerdotal, nós fecharíamos então a maioria das igrejas. Em todas Então as é uma grande instituições ironia. patriarcais, lógico. É uma grande ironia. Toda instituição que trabalha, seja só o patriarcado, matriarcado, seja de homens e mulheres, isso vai existir. Nós estamos falando de sociedade. Nós estamos falando de sociedade. A igreja é um homens recorte inseridos da na sociedade. Agora, o que a Igreja Católica Apostólica Romana nos pede a nós, ministros, é vivam a coerência daquilo que vocês prometeram de acordo com o pedido da Santa Igreja.